Huawei, líder global em soluções de tecnologia da informação e comunicação e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, faz a diferença nos mais de 170 países em que atua. Com mais de 190 mil funcionários em todo o mundo, a Huawei atende mais de um terço da população mundial. Há 24 anos no Brasil, temos mais de 15 mil funcionários diretos e indiretos na operação de 5 escritórios regionais e 2 centros de fabricação. Somos líderes no mercado nacional de banda larga fixa e móvel através das parcerias com as principais operadoras de telecomunicações. Também oferecemos infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Além disso, colaboramos com mais de 400 parceiros do ecossistema para atender a mais de 5 mil clientes. E juntos, pavimentamos o caminho para a transformação digital do país. O mercado brasileiro também recebeu o Huawei Digital Power, com soluções de energia para reduzir as emissões de carbono. Nos últimos 11 anos, as soluções Huawei Digital Power ajudaram a reduzir 1,8 milhão de toneladas de carbono no país, o equivalente a plantar 2,5 milhões de árvores. Falando em inovação, lançamos no Brasil a Huawei Cloud. Atualmente, mais de 250 parceiros aderiram ao ecossistema de nuvem da Huawei no país. Também trouxemos inovações com sustentabilidade para o agronegócio e para a indústria, o que pode ser visto em nosso centro de distribuição, um armazém inteligente com conexão 5G, pioneiro na América Latina. O país precisa se preparar para a alta demanda por talentos qualificados. A Huawei sempre esteve atenta a esta necessidade e desenvolveu projetos com instituições acadêmicas para complementar a formação dos jovens no mercado de tecnologia. Um dos melhores exemplos é o nosso programa ICT Academy, uma iniciativa em conjunto com mais de 90 instituições que oferece cursos com certificação nos temas mais relevantes sobre tecnologias de informação e comunicação. Estudantes também podem participar do ICT Competition, nosso torneio universitário internacional, que testa os conhecimentos dos estudantes na área de tecnologia da informação e comunicação. Outra importante iniciativa junto aos jovens talentos é o programa de intercâmbio da Huawei, o Seeds for the Future. Nele, estudantes de vários países são selecionados para conhecer a sede global da Huawei, na China, onde eles têm a oportunidade de vivenciar um ambiente de negócios global. Somente na última edição, mais de 80 alunos brasileiros participaram, representando 18 estados diferentes. Ainda no ano passado, a Huawei doou tablets para comunidades escolares no Amazonas e Minas Gerais, beneficiando centenas de estudantes e professores. A Huawei sabe que é importante olhar para o presente para construir o país do futuro. Todos esses projetos mostram o nosso compromisso com o crescimento econômico e a transformação digital do Brasil. Huawei Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro. Olá, meu nome é Rodrigo Chaves de Freitas, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e nesses próximos minutos aí nós vamos apresentar um relato da nossa experiência, de resultados obtidos ao longo da execução de um projeto em parceria com a Huawei de P&D, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, dando destaque aí para o uso da plataforma Huawei Cloud, né, que foi fundamental aqui para que nós conseguíssemos executar esse projeto até num tempo relativamente curto, 8 meses, dado a dimensão e a complexidade dele. Então, nós gostaríamos muito de compartilhar essas informações, esses conhecimentos adquiridos, essas experiências com você, e também, já de antemão e antecipadamente, agradecer ao convite da Huawei para a apresentação dessa Open Class, né? Nós realmente ficamos bastante lisonjeados com esse convite e fizemos aqui o melhor possível para entregar aqui essas informações para vocês dentro desses próximos minutos, tá bom? Então, vamos iniciar. Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, iniciando aqui a nossa Open Class, falando aqui do nosso projeto Curupira, ou plataforma Huawei Curupira, uma plataforma para monitoramento inteligente de lixo, de degradação em rios da Amazônia. Então, esse projeto
como nós já conversamos, foi um projeto, de certa forma, realizado a partir de uma integração entre as principais universidades e institutos aqui do Amazonas, né? E aí temos a UEA encabeçando o projeto, em parceria também com pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas e do Instituto Federal do Amazonas. Então, essa aqui é a equipe que compõe esse projeto. Inclusive, esse projeto e esse título aqui, ele foi exatamente o nome batizado para o artigo que foi publicado recentemente no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, em 2022. Bom, então, a nossa Open Class ela vai ser distribuída e apresentada em 4 tópicos. Esse primeiro tópico comigo, em que nós vamos dar uma visão geral da, da plataforma, motivação, por que que nós chegamos à conclusão de desenvolver um projeto de pesquisa em parceria aí com a Huawei na linha de ambiental, né, envolvendo tecnologia sobretudo, e também eu vou falar para vocês um pouco da ferramenta do ponto de vista de software, do ponto de vista de front-end, né, aquela parte em que o usuário vai poder interagir. Então, nós vamos fazer dessa maneira. Primeiro apresentando a parte front-end, né, a parte de software, e aí depois nós entramos com outros pesquisadores que vão participar aqui dessa apresentação também, na parte mais do back-end, na parte da infraestrutura, dando detalhamento ali de como é que funcionou ali na Huawei Cloud a parte dos modelos de inteligência artificial, como foi a nossa estratégia para resolver esse problema do ponto de vista de ferramentas e serviços, tá bom? No tópico 2 vai entrar um outro colega, que é o Tiago de Sá, e aí ele vai falar exatamente sobre a parte da inteligência artificial, da parte da visão computacional, é, do, das estratégias que nós utilizamos, né, do método que nós, de certa forma, ou desenvolvemos ou lapidamos a partir de outras pesquisas realizadas, tá bom? No ponto 3, no tópico 3, entra um outro pesquisador, que é o Fábio de Santos, que é professor da Universidade do Estado do Amazonas também, e ele vai falar da parte do pipeline para detecção e quantificação de lixo. Então, aqui, ele vai falar um pouco da métrica que nós adotamos, né, que nós chamamos de índice de degradação ambiental, vai falar ali, de certa forma, do algoritmo que nós executamos ou adotamos aqui para a resolução do problema como um todo. E ele vai falar da parte dos resultados e fazer as considerações finais. Tudo bem? Então, vamos lá falar agora e contextualizar, motivar o uso ou a adoção dessa nossa pesquisa para resolver um determinado problema. Bom, então, esse primeiro tópico aqui, que fala sobre essa preocupação latente, né, de se combater, de se evitar ou, pelo menos, mitigar a poluição que impacta sobremaneira os rios, especificamente nós colocamos aí rios da Amazônia, mas no mundo como um todo, né? Então, os rios aí ao longo de todo o mundo estão sendo impactados significativamente dia a dia, principalmente com a ação humana, ou, sobretudo, pela ação humana, né? Então, é, quando a Huawei começou a conversar conosco aqui na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas, a ideia era que nós desenvolvêssemos um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação que tivesse uma aderência com a vocação aqui do nosso estado. Então, assim, não tem nem o que muito pensar, né? Então, a principal vocação nossa aqui é para a parte ambiental, floresta amazônica, Rio Amazonas aqui, né, o maior rio em volume d'água e extensão no mundo. Então, naturalmente, se definiu logo de primeiro momento que o nosso projeto deveria versar nessa linha de ambiental. E aí nós pensamos, né, em conjunto, o EA com o Huawei, e chegamos à conclusão de que seria interessante tentar desenvolver uma ferramenta, tentar desenvolver uma solução tecnológica
que permitisse com que a sociedade ou o poder público pudesse utilizá-la para é, resolver algum problema específico ou pelo menos amenizar algum problema específico, ou então gerar informações para que um determinado problema específico fosse resolvido ou tivesse o auxílio para a sua resolução. Então, esse nosso projeto ele também está bastante aderente, né, com esse tema aqui, ODS 2030, né, da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de modo bastante direto relacionado com o objetivo 6, água potável e saneamento, e o objetivo 14, vida na água. Então, tudo é consequência, né? Então, se eu não tenho água potável, eu não tenho como consumi-la, né? Nem mesmo para fazer matar a sede aí de animais, né? Porque até para isso tem que ter um nível aceitável, e alguns rios aqui realmente já estão impróprios. Da mesma forma, se você não tem água potável, não tem um leito ali de rio minimamente saudável, você não tem vida na água, não vai ter, de repente, como, aqui principalmente na nossa região, obter a principal proteína de consumo aqui do amazonense, que seria o peixe, né? Bom, então, nessa linha, nós pensamos e definimos, ó, a plataforma Curupira, ela vai ter que ser um sistema, uma solução voltada para detectar, avaliar, medir, mensurar degradação em rios da Amazônia. E aí, uma parte, né? Especificamente aqui, para o nosso projeto, considerando que no final de um projeto de P&D, num projeto de pesquisa e desenvolvimento, você tem que ter um protótipo. Então, nós definimos aqui o escopo. O escopo primeiro ponto, nós escolhemos um rio aqui urbano, né, um rio aqui que está na cidade, e que aqui nós chamamos esse tipo de rio, que é um rio mais estreito, no formato assim do rio Tietê, em São Paulo, de Igarapé. Igarapé. O nome é Igarapé, que equivale a um riacho ou um rio, novamente, como eu comentei, no formato do rio Tietê. Então, nós escolhemos ali um determinado trecho desse rio, desse Igarapé. O nome dele aqui é conhecido por Igarapé do 40, cerca de 15 quilômetros desse Igarapé, e foi nele que nós atuamos e focamos toda a nossa pesquisa, que eu vou já detalhar um pouco mais à frente. Então, um outro ponto importante aqui dessa nossa pesquisa, da criação dessa ferramenta, seria prover os gestores públicos, os tomadores de decisão, né, os governantes aí da cidade, ou do estado, ou do país que seja, para que ele tivesse, de repente, tivesse ao alcance dele uma ferramenta computacional, uma ferramenta tecnológica, gerando informações precisas, informações confiáveis, para que, de repente, ele pudesse gerar ou estabelecer um determinado planejamento, uma ação, mesmo que seja uma ação não preventiva, mas uma ação de reativa, a partir de algo que esteja acontecendo. Mas, de todo modo, a ideia é que a ferramenta leve informações em tempo real, ou quase em tempo real, para que alguém que possa tomar uma decisão e tomar uma ação, a faça, né? Então, de repente, aqui, né, ilustrando um pouco mais essa questão, aqui na nossa região, né, nós temos aqui a dinâmica aqui das águas, né? Então, tem um determinado período que nós estamos na época da cheia, os rios estão cheios, e aí é nesse ponto em que, de repente, nós temos diversos problemas com incidência de lixo localizada em determinados pontos aqui da cidade, principalmente é, próximo de onde tem ponte, né? Então, o rio, o lixo, ele fica represado ali em determinadas regiões, em determinados pontos de ponte, e tem que ter alguma ação para ser feita. Então, se de repente a gente tivesse de repente uma informação
em que, a partir daquela informação, eu conseguisse perceber um determinado padrão de comportamento ali, da movimentação dos lixos, etc., eu poderia até tomar uma ação preventiva para que aquele lixo fosse recolhido ou em determinados pontos estratégicos ali daquele leito de rio, eu tivesse ação para ou eliminar ou pelo menos mitigar consideravelmente a incidência daquele lixo e não gerar tanto transtorno como a gente vem observando ao longo do tempo, tá? Bom, e um outro ponto também de destaque aqui é que toda a nossa ferramenta, toda a nossa solução, a plataforma Curupira, ela funciona em cima ou suportada pela Huawei Cloud, que também foi uma outra ferramenta que foi fundamental para o sucesso do projeto, né? Foi fundamental para que nós conseguíssemos é, desenvolver essa pesquisa, desenvolver esse projeto, até num certo curto espaço de tempo, 8 meses durou o projeto, e nós conseguimos graças aos serviços da plataforma. Nós não conhecíamos, nenhum membro da equipe conhecia essa ferramenta, nenhum membro da equipe conhecia a plataforma Huawei Cloud, e para todos nós foi uma grata surpresa os serviços prestados por essa plataforma, que permitiu com que nós alavancássemos e acelerássemos determinados pontos, sobretudo na parte da IA, do motor de inteligência artificial, em que, de uma outra maneira, nós teríamos que dedicar um esforço e um tempo maior para a implementação. Já com aqui a Huawei Cloud, nós conseguimos, de certa forma, eliminar algumas etapas nesse processo de construção. E quando eu digo eliminar, na verdade, nós pulamos, por quê? Porque a Huawei Cloud, a plataforma, já provia aquele serviço. Bom, então, essa figura, eu fiz questão de colocar aqui na nossa apresentação, talvez tenha sido a versão 1 das nossas ideias. Antes de nós iniciarmos a execução do projeto, nós pensamos nessa figura. Depois disso, ela evoluiu bastante, mas eu vejo que ela retrata muito bem o que é a plataforma Curupira, né? Então, a história lá do menos é mais, e essa figura aqui é exatamente essa a essência. Então, nós definimos ou estabelecemos que a captura das imagens do rio, especificamente, como eu já comentei, do Igarapé do 40, aqueles cerca de 15 quilômetros ali que nós adotamos como o nosso foco de pesquisa, as imagens ali de todo esse trecho seriam geradas por um drone. E ocorreu isso. 2 vezes por semana, ao longo de 6 meses, nós fazíamos o que chamávamos de missão para a captura dessas imagens ao longo desses 15 quilômetros. Essas imagens elas eram armazenadas num cartão, então não era transmissão online, não era em tempo real. Nós guardávamos aqui num cartão dentro do drone, e aí, finalizada a missão naquele dia, nós levávamos essas imagens para dentro da nossa infraestrutura, né? Para dentro da nossa infraestrutura de base de dados. E aí foi quando nós começamos a utilizar a Huawei Cloud. Então, nesse primeiro momento aqui, ou nessa caixinha, relacionado à parte de armazenamento. Então, aqui nós utilizamos o serviço de RDS, de banco de dados relacional, utilizamos aqui também o serviço de DDS, né, base de dados de documentos, e daí a parte de OBS da Huawei Cloud, que foi a parte de storage de objetos. Então, nesse primeiro momento aqui, ou nessa parte aqui intermediária da nossa estrutura, nós fizemos bastante uso aí dos serviços de armazenamento da Huawei Cloud, e realmente nós tivemos uma experiência muito positiva no uso aqui dessa ferramenta, porque ela era bastante estável, né? Então, respondia muito bem à grande demanda de imagens, né? Então, por exemplo, numa viagem dessa daqui, numa missão, né, realizada ali na semana,
ao longo de 15 quilômetros, nós fazíamos ali a captura de cerca de 2.000 imagens. Então, essas imagens todas iam para dentro da infraestrutura, tá? Bom, conectada a essa infra de base de dados de armazenamento, nós tínhamos aqui o nosso módulo de IA, o nosso motor de inteligência artificial, que também foi suportado pela Huawei Cloud, sobretudo nos serviços do XML, do Model Arts, e foi um serviço assim que realmente nos ajudou muito no processo de construção aqui dos modelos de IA e refinamento desses modelos. E também nós utilizamos por um determinado tempo o Training Jobs. O Training Jobs ele permitiu também com que nós conseguíssemos realizar treinamentos e avaliar o comportamento aqui da plataforma como um todo do ponto de vista de IA e visão computacional, nós conseguimos ter resultados muito interessantes. Tá? Mais à frente, nós vamos detalhar mais sobre essa questão de resultado. E nessa parte final aqui, é a parte lá do front-end, que eu vou já apresentar para vocês, em que nós tínhamos ali a composição de um dashboard com as informações de degradação ambiental ou degradação fluvial, mas também nós tínhamos outras métricas, diversas outras métricas, taxa de chuva, velocidade de vento, temperatura, diversas características e diversos indicadores relacionados à parte ambiental, parte climática, etc. E essas informações, elas eram dispostas, e principalmente o item relacionado à degradação ambiental, eram dispostos aqui num mapa. Tudo bem? Então, daqui a pouco eu apresento para vocês essa parte visual. Bom, a plataforma Curupira, ela está, do ponto de vista de front-end, do ponto de vista de aplicação propriamente, ela está apresentada em três módulos principais. O primeiro módulo aqui é o do dashboard, que é o painel de monitoramento. Então, aqui é uma imagem de um mapa, no qual nós fizemos um mapa de calor, sobrepusemos um mapa de calor, indicando onde está mais degradado e onde está menos degradado aquele rio. Tem esse outro módulo que é a parte de detalhamento dos rios. Então, a plataforma Curupira, apesar de que para esse projeto de 8 meses nós escolhemos e elegemos um único igarapé, um único rio, a plataforma Curupira ela está habilitada para receber, de repente, todos os rios ou todos os igarapés urbanos aqui da região da cidade de Manaus. Não, vamos colocar do Amazonas, dá também. Vamos colocar do Brasil, dá também. Então, nós fizemos a ferramenta para que ela fosse escalável. Então, hoje ela está concentrada, focada num único rio, mas a gente pode colocar, de repente, um mapeamento aí de todos os rios da Amazônia ou do Brasil que seja. E tem um outro módulo muito importante também, que é o módulo de submissão de imagens dos rios, que é a parte de upload, que é esse momento em que, de repente, nós fizemos ali uma missão de captura de imagens pelo drone, 2.000 imagens ali naquela missão. Então, aquelas 2.000 imagens nós vamos levar para dentro do nosso motor de inteligência artificial, para dentro da plataforma Huawei Cloud. E aí é por meio desse módulo aqui que nós vamos fazer isso, tá bom? Bom, existem outros módulos também, módulos acessórios, então controle de acesso, a parte de controle de usuário, cadastro de usuário, a parte de visualização de dados diversos ali referentes à organização que está usando aquela ferramenta. Então, nessa parte do controle de acesso, a gente consegue definir, olha, o usuário X pertence ao órgão Y, ou aqueles usuários ali pertencem a um órgão Y. Então, já pensando naquela ideia de repente, a ferramenta ser utilizada por secretarias de meio ambiente diversas, tá bom?
e não apenas da cidade de Manaus ou do estado do Amazonas, do Brasil como um todo. Então, falando aqui um pouco da parte do front-end. Esse painel de monitoramento, pessoal, como nós já conversamos, como eu já mencionei, o objetivo dele é, de repente, estar ali numa sala de situação, né, numa sala de situação dentro de uma secretaria de meio ambiente, em que eu vou ter ali num telão a imagem, né, do mapa, e esse mapa ali pintado. Então, aqui depois eu vou falar com um pouco mais de detalhe, né, uma imagem um pouco melhor, até no vídeo, mas aqui nós temos exatamente aquele trecho dos 15 quilômetros de mapeamento, de rastreamento do Igarapé do 40, né? O Igarapé do 40. Então, aqui, nós temos... Ele continua para cá um pouquinho, tá? Mas eu peguei essa parte principal. Nós temos aqui todo o leito dele, que é essa parte mais em vermelha. Aí tem esse trecho aqui que foi descontinuado. Depois ele entra numa parte laranja. E aí até aqui embaixo está escrito Bacia do Educandos. Aqui já é a foz desse igarapé. É quando ele deságua lá no Rio Negro, tá bom? Aqui no Rio Negro, na cidade de Manaus. Então, basicamente, se fosse para resumir a plataforma Curupira numa imagem, é isso aqui que a plataforma Curupira vai devolver ou vai entregar, de repente, para o usuário, para o gestor público, para uma secretaria. Então, ele vai olhar aqui, ó, essa parte que está em vermelha está crítico. Então, nesse dia, olha, foi 29 de setembro de 2021. Nesse dia aqui, esse trecho aqui do Igarapé do 40 estava com bastante incidência de lixo. Bastante incidência de lixo. Então, de repente, ali era o momento de fazer alguma ação para, nesse caso, uma ação reativa, né? Uma ação para tentar eliminar ou identificar o motivo desse excesso de degradação aqui nesse ponto, né? Importante dizer, pessoal, que isso aqui é muito dinâmico. Nesse dia estava desse jeito, no outro dia podia estar do outro jeito, né? No outro dia podia estar tudo verde aqui. Esse trecho aqui que está descontinuado é um trecho que nós não conseguimos passar com o drone aqui. Não conseguimos passar com o drone porque aqui é uma região, é um ponto, um trecho que tem muita árvore, e ficou inviável. O drone conseguia sobrevoar, mas ele não conseguia capturar nada de imagem referente aqui ao Igarapé. Então, aqui, de repente, numa outra fase de projeto, numa continuidade do projeto, a gente teria que bolar aqui uma ideia para como fazer a captura das imagens aqui a partir de regiões em que eu não conseguia fazer aquele sobrevoo. Então, aqui provavelmente eu ia ter que entrar com uma embarcação, alguma coisa do tipo, né? Mas passou esse trecho aqui, ó, você percebe que já está mais laranja e lá no finalzinho já está mais verde, né? Pelo que a gente observou, e olha, nós não tínhamos aqui na nossa equipe, pelo menos alguém que pudesse dar maiores informações, principalmente na reta final do projeto. No início nós tínhamos um geógrafo que foi fundamental no projeto, o professor Carlos Sandro, mas aqui, baseado nas nossas observações, provavelmente aqui, nesse dia 29 de setembro, não teve chuva, ou foi um período que não teve chuva, porque o lixo ficou bem concentrado. O lixo ficou bem concentrado. Quando chovia forte, quando chovia forte, isso aqui praticamente ficava tudo na coloração pelo menos laranja, já indo para um amarelo verde. Por quê? Porque o lixo ficava concentrado muito aqui já na foz, né? Nessa parte aqui da bacia, o lixo ficava praticamente todo concentrado aqui. Bom, então essa parte aqui do mapa de calor, ele é exatamente a essência do projeto. Apresentar de forma visual, de forma ilustrativa, né, para que a pessoa não tenha que ficar verificando métricas e valores e indicadores. Tem também, né? Como você pode ver bem aqui do lado,
mas é de maneira visual. A pessoa bateu o olho, ó, tentando alguma coisa estranha ali, né, nessa última captura. Vamos ver o que foi que aconteceu. E o mais importante, a ideia é que isso aqui vai se constituir numa grande base de dados. E mais à frente, né, sei lá, com o uso ao longo de 1, 2, 3 anos, essa base de dados aqui, ela pode se transformar num grande, numa grande base de dados para você fazer as diversas minerações. E a partir dessas minerações, você vai começar a fazer inferências e projeções e dizer, ó, nesse período aqui, a gente precisa fazer uma ação para evitar que tal coisa aconteça mais lá na frente. Vamos fazer uma ação agora para que daqui 2 meses não haja represamento de lixo nas pontes aí dos igarapés da vida, tá bom? Bom, aqui fazendo dando um zoom ali naquela imagem que eu mostrei para vocês, além do mapa de calor, nós também, trecho a trecho, nós conseguimos clicar e mostrar a imagem que está acontecendo, a imagem que foi capturada naquele instante. Isso aqui é uma imagem real, tá? Foi feita, foi obtida naquele mapeamento, naquela missão feita naquele determinado dia, né? Foi 29 de setembro, né? Ou foi 21 de setembro. Essa imagem anterior que eu mostrei para vocês. Então, aqui, trecho a trecho desse mapa de calor, nós conseguimos visualizar o que está acontecendo ali. Então, já dá para ter uma prévia, né? Então, sei lá, está tendo alguma situação ali que está gerando um alto índice de degradação. Nesse caso aqui, ó, está mais para o verde, né? Então aqui o índice de degradação está bem baixinho. Aqui tem um vídeo interessante, pessoal. Eu vou passar ele dando pausas só para explicar item a item, tá bom? Vamos lá. Vejam só, aqui é a tela principal do nosso projeto, né? É a tela de entrada da plataforma Curupira. Você vai ter que entrar com login e uma senha para poder ter acesso à ferramenta. Entrou, você já se depara com essa tela. É uma ferramenta, nós tentamos fazer um front-end o mais enxuto possível, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso. Então, aqui nós temos a apresentação, uma espécie de um resumo relacionado ao Igarapé do 40. Então, aqui tem dizendo aqui a quantidade de viagens realizadas, a quantidade de missões, quantas imagens naquela missão ali nós temos vinculadas daquele rastreamento, daquele mapeamento, e o período, se está na cheia ou se está na vazante, na seca, e aqui o percentual de poluição ou de degradação daquele igarapé. Avançando aqui um pouquinho mais. Aqui nós temos já a parte da submissão das imagens, né? Então, nesse ponto aqui é importante destacar que é aquele momento em que nós temos lá aquelas 2.000 imagens, e essas 2.000 imagens vão ser levadas lá para dentro da plataforma Huawei Curupira, dentro do Huawei Cloud. Então a pessoa vai e seleciona ali as imagens, coloca ali a data, né, a data de submissão, a data preferencialmente tem que ser a data que foi feita a missão, e aí ele faz a seleção de todas as imagens que ele quer transportar, levar lá para dentro do Huawei Cloud, dentro do nosso motor de inteligência artificial. Lembrando que nessa transferência é que vai ocorrer todo o trabalho de classificação daquela imagem, segmentação dela, até chegar à inferência se aquela imagem, aquela determinada imagem, apresenta uma degradação, se é identificado algum lixo ali naquela imagem, e a partir dali é feita o cálculo para avaliar qual que é o índice de degradação. Então, aqui nessa tela aqui, nós percebemos que nós temos aqui o percentual de imagens processadas, porque o que que acontece? Nós levamos as imagens lá para a plataforma
de motor de ar lá para dentro da Huawei Cloud, e lá dentro os serviços de IA, os modelos que foram treinados lá para o nosso projeto, eles vão entrar em ação e vão realizar o processamento. Então, esse processamento ele não ocorre exatamente em tempo real. Esse daqui, como são 5 imagens, sim. Mas 2.000 imagens leva um tempinho, né? Porque ele vai processar cada imagem, para identificar se há lixo ou não há lixo ali naquela imagem, qual é a quantidade de lixo e gerar aquela métrica que nós definimos, que é o índice de degradação fluvial, tá? Uma coisa importante também que vale salientar, né, mas é uma questão mais de estratégia que nós utilizamos para otimizar, é que ao longo dessas 2.000 imagens, nós percebemos que tem determinados trechos em que tá tá tudo limpo, sabe? E, de certa forma, para garantir a continuidade da informação, para que a gente não perca nenhum pedaço, a gente decidiu realizar, de certa forma, sobreposição entre imagens. Então, não é algo, eu tirei a imagem aqui e depois eu vou dar um espaço e tiro a próxima imagem. Não. A segunda imagem, ela meio que está sobreposta à primeira, à anterior. Para quê? Para que a gente não perca nenhuma informação. Mas aí depois, né, conforme as missões foram ocorrendo, nós avaliamos e percebemos que nós poderíamos eliminar algumas imagens dessas. Por quê? Porque nós consideramos que aquele trecho ali está simples, está limpo, né? Então, não havia necessidade de levar, de repente, 2 imagens que, de certa forma, estavam redundantes. Então, nós estabelecemos também essa estratégia no nosso algoritmo aqui de upload para que ele fizesse essa comparação entre as imagens. Essa daqui, ó, está muito próxima dessa, então descarta uma, leva só uma. Então, de repente, pode chegar um ponto em que mais de 50% daquelas imagens não vão ser levadas para dentro da plataforma Curupira, para dentro do Huawei Cloud. Elas vão ser submetidas, porém o nosso algoritmo vai avaliar se há necessidade de aquelas duas serem levadas. Não dá para levar só uma? Se ele disser que sim, se ele concluir que sim, então leva somente uma imagem, tá? Aqui, mais um ponto aqui interessante, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, é sobre... Deixa eu avançar um pouquinho. Aquilo que eu comentei, né? O nosso projeto, apesar de que ele está focado apenas para o Igarapé do 40, nós pensamos ele de uma maneira escalável. A nossa intenção, a nossa vontade, né? A nossa empolgação é de que essa ferramenta possa ser utilizada pela maior quantidade, de repente, de órgãos governamentais relacionados ao meio ambiente. Então, de repente, aqui está o Igarapé do 40, ok? Nós temos, foi o foco do nosso projeto. Tem o Igarapé do Mindu, que também é outro igarapé aqui da cidade de Manaus, mas poderia ter, de repente, o Rio Tietê aqui, sendo monitorado por um órgão vinculado a São Paulo, ao governo de São Paulo ou à prefeitura de São Paulo. E de repente vai ter um outro rio sendo monitorado lá na China, né? Um outro rio lá na China. Então a ideia é que a plataforma Curupira ela seja uma plataforma que permita com que diversos rios ou igarapés possam ser monitorados, né? Então, novamente aqui aquela tela, né? Anteriormente só estava o igarapé do 40, porque aquela tela ali era a tela de upload, de submissão de imagens, mas aqui já é um outro momento em que eu já tenho informações lá dentro, já tenho imagens, e ele já está mostrando aqui o percentual de poluição ali daquele igarapé, esse percentual de poluição do outro igarapé, tá? Então, avançando aqui um pouquinho, nós conseguimos abrir ali o dashboard. Aqui, logo nessa entrada, nós temos aqui o percentual de conservação. Então, aqui a gente usou a lógica contrária, né? Em vez de mostrar degradação, a gente está mostrando, ó, ele está 94,4% conservado. E importante, tá, pessoal? Isso aqui é dinâmico. Hoje ele está desse jeito,
amanhã ele vai estar do outro jeito, então a coisa vai flutuando de acordo com os diversos fatores que podem contribuir para aquilo. Choveu muito, está seco, de repente o vento contribuiu para alguma coisa, não sei, deu um vendaval ali e deslocou o lixo para um determinado ponto, né? Então, todos esses fatores, e isso que é o importante, e de repente numa evolução da plataforma seria interessante, é que existem fatores, existem indicadores que, num primeiro momento, eles estão totalmente dissociados. Eles estão sendo olhados e vistos de maneira individual. Mas se de repente nós começarmos a realizar cruzamentos, né, relações entre esses dados, daqui a pouco a gente vai conseguir gerar uma informação importantíssima que talvez esteja oculta aí e que, de repente, a gente não conseguiu ainda avaliar. Mas a gente percebe que a plataforma Curupira ela vai permitir com que outras informações que estão ocultas aí, de repente com a participação de pessoas especialistas nas áreas de ambiental, né, na parte de conservação ambiental, engenheiros florestais, as pessoas vinculadas a esses órgãos ambientais, de repente eles vão perceber, mas peraí, coloca essa informação aqui com essa daqui, junta essas três informações, opa, começa a dar um insight e perceber de repente que tem uma informação importantíssima ali oculta e que vai de repente ser determinante para um planejamento estratégico no que diz respeito a combate à degradação ou mitigação, né, daquele problema. Olha só, aqui é a tela cheia, né? Isso aqui é o Rio Negro, ó, veja o Rio Negro. Aqui é o trecho que nós utilizamos para fazer esse acompanhamento, esse mapeamento. Bom, e aqui, para a gente encerrar essa nossa primeira interação, eu queria mostrar esse outro mapa, que também ele é muito interessante, porque ele permite com que você avalie exatamente isso que eu comentei. Então, por exemplo, aqui, ó, mais aqui abaixo, nessa parte aqui, vejam só, dados de clima. Isso aqui nós pegamos de uma determinada, via API, de um determinado local disponível, open source. Então, aqui tem diversos indicadores, diversas métricas, e que, de repente, se elas fossem cruzadas ali, né, relacionadas, a gente poderia gerar alguma conclusão importante. Então, ali nós temos temperatura, velocidade do vento, é, umidade daquele dia, naquele dia que foi feita aquela missão. Então, tem diversos indicadores e diversas métricas que podem ser relacionadas. E aí nós, de maneira até apenas para validar e ilustrar o uso aqui da ferramenta, nós fizemos aqui algumas composições dessas. Então, nessa primeira aqui, nós temos um nível de poluição ali ao longo de um determinado período, essa caixa em azul aqui, essa curva em azul, ela representa poluição moderada, e essa em verde aqui, né, que é o complemento dela, o que é algo natural, poluição baixa. Então, de repente, nesse período aqui de outubro de 2021, nós tivemos aqui uma diminuição da poluição conforme os dias foram acontecendo durante uma semana. Por que motivo? Provavelmente, pelo que a gente observou, provavelmente houve ali muita chuva nesse período, choveu muito. Então, o lixo acabou, não é que ele sumiu, ele foi deslocado todo lá para a foz do Igarapé e, de repente, ele está todo acumulado ali na bacia do Educandos, que está ali pelo Rio Negro, né, no Rio Negro. Uma outro gráfico aqui que a gente achou interessante apresentar é esse aqui, relacionando, por exemplo, média de vento, né, velocidade do vento, média de chuva e média de temperatura. E aí, a partir dali, nós poderíamos fazer uma mensuração com relação à taxa de degradação.
há uma relação direta entre essas métricas, né, entre esses indicadores, média de chuva, média de temperatura, velocidade do vento. De repente, num primeiro momento, a gente pode dizer que sim, mas o que exatamente é esse sim? Então, a ideia, de repente, é com o aumento da nossa base de dados, o uso da ferramenta dia a dia, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai conseguir, de repente, encontrar uma informação que esteja oculta aqui na relação entre essas três, sabe? Então, isso aqui que a gente aposta muito na plataforma Curupira, principalmente para, de novo, para os órgãos governamentais, para os tomadores de decisão, para os gestores públicos, que, de repente, o uso efetivo e contínuo da ferramenta, ela pode permitir com que outras informações possam surgir e informações talvez até fundamentais para determinadas ações e determinados planejamentos. E aí, avançando aqui já para a parte final, mais outros dois gráficos. Lembrando, esses gráficos que nós montamos, pessoal, foi muito no sentimento, né? Na percepção que nós tivemos ao longo do uso da ferramenta. Mas nada melhor do que, de repente, numa continuidade da ferramenta, né, ou algum órgão que queira utilizar a ferramenta, nada melhor do que pessoas especialistas nessas áreas ambientais que possam chegar e dizer, ó, vamos cruzar ou vamos relacionar essa informação com essa daqui, ver o que acontece. Esse outro gráfico aqui, interessante, que ele avalia a poluição versus chuva. Ou seja, o que acontece se chover mais? O que acontece se chover menos? Isso aqui com relação ao Igarapé do 40, tá? Vamos focar no Igarapé do 40. O Igarapé do Mindu está aqui mais como ilustração. Mas a gente observou que e talvez aí surgiu aquela nossa conclusão, quanto menos chove, quanto menor a taxa de chuva, maior a poluição. O que isso significa, ou pelo menos o que a gente concluiu preliminarmente? Talvez isso possa ser muito óbvio para quem seja da área, mas para nós aqui, mais da área de computação, isso aqui foi algo interessante. Provavelmente, como não houve chuva, o Igarapé ele ficou ali meio estável, né? Apesar de que o Igarapé ele não é um lago, ele está sempre em movimento ali, mas ele está mais ou menos estável. Então o lixo ele ficou disperso ao longo de todo o Igarapé. Por isso que a taxa de poluição ficou maior. Porém, se nós observarmos num período de chuva, de repente choveu 2 dias antes ou um dia antes daquela nossa missão, a gente observou que o Igarapé, pelo menos naqueles 15 quilômetros ali de verificação, de avaliação, ele estava relativamente limpo. Mas o que aconteceu? O lixo se deslocou todo lá para a foz do Igarapé. Ficou todo concentrado ali naquela bacia, bacia do Educandos, que nós conhecemos aqui, que já é a entrada para o Rio Negro. Tá? E nesse último gráfico aqui, pessoal, para encerrar, nós temos aqui o ranking de poluição segundo os rios e igarapés que nós estamos considerando. Então, o Igarapé do 40 estava em primeiro lugar, o Igarapé do Mindu nós colocamos aqui apenas para título de ilustração, tá? Porque nós não chegamos a avaliar, mas é para mostrar que a ferramenta ela está pronta para ser utilizada por qualquer ou para qualquer rio e em qualquer quantidade, tá bom? Pessoal, então essa é a introdução que eu gostaria de fazer para vocês, né, para tentar dar aquela motivada para que vocês continuem agora, que eu acho que agora é a parte principal, que é a apresentação do back-end, né, a apresentação aqui de como que nós utilizamos uma determinada estratégia para pegar uma imagem, segmentar aquela imagem, dividir aquela imagem e sair identificando item a item daquela imagem, onde tinha lixo, onde não tinha. Então, o Tiago de Sá, agora na sequência, ele vai falar sobre isso, né, com muita propriedade, até porque ele foi um dos principais desenvolvedores desse módulo. E aí, finalizando, depois do Tiago de Sá, nós vamos ter o professor Fábio, que vai apresentar a parte do pipeline, os resultados e fazer as considerações finais. Tá bom? Obrigado pela atenção e continuem assistindo. Dentre os componentes que constituem a plataforma Curupira, um deles que se destaca é o módulo de visão computacional.
Porém, antes de entrar mais em detalhes sobre o módulo de visão computacional, vamos entender um pouquinho como que é constituída a plataforma Curupira. Quais são as partes em que ela é composta? Ela é composta basicamente por 5 partes. A primeira parte ela é constituída pelo OBS, que é um serviço de armazenamento de objetos disponibilizado pela plataforma Huawei Cloud. E na nossa aplicação, utilizamos esse serviço para o armazenamento das imagens submetidas, das imagens importadas pelo usuário no momento que ele faz o upload de novas imagens correspondentes a trechos do igarapé. Em seguida, a plataforma Curupira também é composta pelo back-end A, que é basicamente onde fica hospedado o modelo de visão computacional e por onde o front-end, por onde os outros back-ends conseguem se comunicar para extrair informações acerca dos resultados das inferências que o modelo disponibiliza. Além disso, a plataforma Curupira também é composta por bancos de dados, tais como MySQL e Mongo, que são responsáveis pelo armazenamento de dados, que alimentam a plataforma e o resultado, além de conseguir extrair também os resultados do modelo. Para que isso seja possível, temos a implementação de APIs. Basicamente, APIs são responsáveis por disponibilizar os dados armazenados para a plataforma. E por último, a última parte ela é constituída pelo front-end. Front-end é o local, é o meio em que o usuário ele consegue utilizar os serviços oferecidos pela plataforma de forma visual, de forma prática. Então, basicamente, a plataforma Curupira ela é composta por esses 5 componentes, por essas 5 partes. Em seguida, falando um pouco mais detalhes sobre a parte de visão computacional da plataforma Curupira, para o treinamento dos modelos, foi criado um dataset de imagens. Basicamente, essa base de dados que foi construída, elas são imagens aéreas coletadas por um drone. Foi utilizado aqui, no caso, o drone DJI Mavic 2 Pro. E, além disso, as imagens elas possuem uma resolução de 4.000 por 3.000 pixels, ou seja, imagens de alta resolução. E para o imageamento ao longo do trecho de interesse, utilizou-se o ângulo de visão nadir, ou seja, as imagens elas foram capturadas com o eixo da câmera posicionado na posição vertical do sensor de imagem do drone, de forma que esse sensor ele fica apontado verticalmente para baixo, à medida que o drone ele faz a sua locomoção de forma paralela à superfície do solo. Além disso, o drone ele sobrevoou o trecho de interesse sempre entre uma altitude de 30 a 80 metros. Essa altitude ela foi definida visando obter uma boa qualidade de resolução ao longo do trecho de interesse e, em paralelo, em um enquadramento adequado dos leitos dos igarapés, sem que houvesse uma violação das regras de operações civis de VANTs. VANTs são veículos aéreos não tripulados, então houve uma preocupação em que não fossem violadas as regras estipuladas pelas operações civis e também exatamente para conseguir enquadrar o trecho de interesse ao longo da imagem, da captura das imagens. A região geográfica de interesse em que foram coletadas essas imagens, ela foi basicamente definida em 3 porções distintas do Igarapé do 40, localizada aqui dentro da área urbana aqui do município de Manaus. Então, aqui a gente consegue ilustrar os pontos de interesse para a definição da pesquisa do campo e, basicamente, ao longo dessa trecho de interesse, nessa região, foram comumente observados detritos flutuando, ou seja, lixos flutuando, acumulados nas margens e leito do rio, e, em todos esses casos, né, presos na vegetação de macrófitas, formando, digamos que, tapetes de despejos orgânicos e plásticos. Então, essas imagens elas também foram coletadas em diferentes condições de iluminação distintas dos dias, visando uma boa generalização do nosso modelo. Além disso, em situações em que ocorria, né, alta incidência de raios solares ou baixa ou média incidência de raios solares, em alguns casos até mesmo os recortes eles possuem a presença de reflexo devido à incidência dos raios luminosos. Então, esse dataset ele foi constituído, ele foi criado de tal forma a ter uma boa representatividade dos desafios que são encontrados naturalmente ao longo do trecho do Igarapé. Basicamente, a criação desse dataset ela foi realizada, as capturas que foram obtidas pelo drone foram feitas 2 vezes por semana, entre março de 2021 e agosto de 2021, totalizando aproximadamente 6 meses.
E, basicamente, além de todas essas características, as imagens também foram capturadas em períodos diurnos, sem chuva ou com a presença de neblina. O vídeo representado aqui nesse slide, ele ilustra como é que o drone ele percorria, sobrevoava as regiões de interesse do Igarapé do 40. Basicamente, observa-se uma preocupação com o enquadramento, além disso, uma altitude tal que a gente conseguisse uma boa resolução dos objetos que estão inseridos no contexto do Igarapé do 40. O dataset de imagens que foi utilizado, ele basicamente é composto por recortes. Esses recortes, eles possuem uma dimensão de 4.000 ou de 400 por 300 pixels. Eles são oriundos das imagens de alta resolução, ou seja, o drone ele capturava uma imagem de alta resolução de 3.000 por 4.000 pixels, e essa imagem ela passa por um processo de recortes, de tal modo que cada um desses recortes, a gente consegue rotular esse recorte como sendo limpo ou poluído. São essas duas categorias possíveis. Essa rotulagem ela é feita de acordo com o nível de incidência de lixo na imagem, definida pelo recorte. Então, conforme ilustra aqui as figuras, a gente tem um recorte que representa a categoria limpo e um recorte que representa a categoria poluído. Assim, por meio da inspeção visual a olho nu, caso a incidência de lixo seja notavelmente alta, como é possível observar nessa imagem circulada em vermelho, o recorte ele é rotulado como poluído. Do contrário, caso não haja presença de lixo, ele é rotulado como sendo um recorte pertencente à categoria limpo. O processo de construção desse dataset, dessa base de imagens, levou aproximadamente 4 meses, e além disso, contamos com a ajuda de 8 participantes do projeto, de tal forma que, à medida que cada um finalizava a sua parte de rotulação, houve uma validação entre os membros da equipe para verificar se os rótulos que foram dados às imagens estavam devidamente corretos, devidamente rotulados. Ao todo, foram obtidos 21.864 recortes de imagens, em que metade, ou seja, 10.932, pertenciam a recortes de categoria limpo e o restante recortes pertencentes à categoria poluído. Ou seja, obtivemos um dataset balanceado para o treinamento dos nossos modelos. Para otimizar o tempo necessário para a criação desse dataset, foi implementada uma ferramenta que basicamente ela é uma janela deslizante, ela percorre aquela imagem de alta resolução, ou seja, a ferramenta, o software, ele consegue percorrer cada pedaço dentro de um contexto de 3.000 por 4.000 pixels, como é ilustrado aqui na imagem, e é realizado os recortes a partir desse momento. Então, para cada uma dessas janelas, o usuário que está ajudando a rotular as imagens, ele consegue classificar aquele recorte como sendo pertencente à categoria limpo ou à categoria poluído. E dessa forma, a gente conseguiu otimizar, melhorar o nosso tempo necessário para a criação desse dataset. Bom, até então, verificamos alguns detalhes acerca da construção e criação do dataset. A partir desse momento, vamos falar um pouquinho sobre o motor de IA, sobre quais são os componentes que constituem o motor de IA, quais são os módulos que constituem esse motor de IA. Basicamente, são 7 módulos. O motor de IA é composto por 7 módulos que destacam-se, como, por exemplo, o banco de dados não relacional, onde a gente consegue exportar os dados que foram utilizados, onde a gente consegue exportar os dados, como, por exemplo, inferência do nível de degradação daquele recorte de célula, a localização daquele trecho de interesse, e entre outras características. A gente também conta com o Serviço de Armazenamento de Objetos, o OBS, que é um serviço disponibilizado pela plataforma Huawei Cloud, como foi falado anteriormente, e basicamente esse serviço a gente utilizou para armazenar as imagens. O outro módulo também diz respeito ao módulo de sobreposição. Basicamente, o que acontece é o seguinte: aqui na imagem da direita, a gente consegue observar 3 imagens que estão intercaladas. As imagens, se observar com detalhes essas imagens, elas têm um determinado nível de sobreposição entre elas. O mesmo objeto ele se repete em cada uma dessas imagens, com uma diferença na localização do pixel. Então, o interessante era justamente eliminar essa redundância para evitar o custo computacional necessário para o processamento das imagens,
E ao invés de ter essas 3 imagens para serem processadas, consegui utilizar o módulo de sobreposição, deixando apenas uma única imagem que seja representativa daquele imageamento ao longo do trecho de interesse. Então, basicamente, foi utilizado também esse módulo de sobreposição para essa eliminação de redundâncias. Além disso, um outro módulo diz respeito ao processamento das imagens. Todas as vezes que o usuário ele submete uma imagem para a plataforma Curupira, para o portal web, a imagem ela passa por uma sequência de processamentos, de tal forma que o modelo ele consiga inferir o nível de degradação dessa imagem. Além disso, o outro módulo que também faz parte do motor de IA é o módulo de metadados. Esse módulo de metadados ele é importantíssimo para que seja possível verificar a distância entre 2 imagens. Ao verificar essa distância entre 2 imagens por meio das informações de geolocalização que está embutido dentro de cada imagem, é possível conseguir encontrar um limiar a fim de eliminar imagens que estão redundantes. Então, esse módulo ele consegue auxiliar o módulo de sobreposição a eliminar imagens com alto índice de redundância. Além disso, o motor de AI também é composto pelo módulo de autenticação e predição. O módulo de autenticação é basicamente um módulo que a gente utiliza para conseguir fazer autenticações nos servidores da Huawei Cloud, com o intuito de utilizar os serviços disponibilizados pela Model Arts, que dão suporte à classificação de imagens, e em seguida utilizar o módulo de predição para justamente utilizar os serviços de tempo de execução em real time, disponibilizados também pelo Model Arts, de tal forma que a gente consiga obter a classificação, a inferência de um determinado trecho, obter informações como, por exemplo, o índice de degradação de uma determinada célula. Então aqui representa uma imagem original, em que essa imagem passou por um processo de recortes e que cada célula ela tem uma dimensão de 400 por 300 pixels, ao totalizando 100 recortes por célula, por imagem de alta resolução. Por último, a gente tem foi implementado também uma prova de conceito. Utilizamos a ferramenta para implementar uma prova de conceito, em que basicamente é simulado o processo em que o usuário ele submete uma imagem, como podemos observar. O usuário ele fez o upload de uma determinada imagem, e em seguida, essa imagem ela passa por um processo de recorte, de tal forma que totaliza-se 100 recortes por imagem. E ao final desses recortes, cada uma desses recortes ele é submetido ao processo de predição, de tal forma que a gente consegue obter se esse recorte pertence à categoria limpo ou se esse recorte pertence à categoria poluído. E dessa forma a gente consegue, para cada trecho que foi feito o imageamento, a gente consegue obter o nível de degradação daquele trecho, consegue ter uma estimativa do nível de degradação daquele trecho. E a partir desses resultados, consequentemente, obter estatísticas, análises acerca daquele trecho de interesse, verificando a proporção de células que foram classificadas como pertencente à categoria poluída e de células que foram classificadas como pertencente à categoria limpo. Então, basicamente, o motor de IA ele é composto por esses 7 módulos, e além disso, também podemos entender como é que foi dado o processo de criação desse dataset. Em sequência, vamos falar um pouquinho mais sobre a pipeline de classificação, como que acontece passo a passo para que seja possível inferir se aquele determinado recorte ele pertence à categoria limpo, ou seja, ele é um recorte limpo, não tem lixos presentes nesse recorte, ou ele pertence à categoria poluído, onde já nesse caso existe a presença de lixos e resíduos nesse recorte. Pipeline para detecção e quantificação de lixo. Essa figura, ela apresenta uma visão geral do pipeline que foi definido, que fornece suporte para a detecção e quantificação de lixo. O pipeline, ele inicia por meio da procura por imagens não processadas que estão na base de dados. Na sequência, é verificado se existem imagens não processadas na base de dados. Se existirem, tais imagens elas são transferidas para o diretório local. E, na sequência, são extraídos os metadados dessas imagens. Posteriormente,
Imagens que apresentam um alto índice de sobreposição, elas são removidas. Na sequência, cada imagem passa por um mecanismo de recorte, onde uma determinada imagem ela será recortada em 100 células. E cada uma dessas 100 células será submetida ao classificador de imagem, que corresponde a um modelo que foi treinado por meio do serviço XML da HAL Cloud. O resultado dessa classificação, que consiste na detecção de lixo em uma determinada imagem, será formatado. E, na sequência, esse resultado ele deverá ser quantificado e armazenado na base de dados. Essa quantificação, ela consiste no emprego de uma taxa de degradação, que consiste na razão da quantidade de células que foram classificadas como poluído pela a quantidade de células classificadas como limpo, mais a quantidade de células classificadas como poluído. E dessa forma é obtido a taxa de degradação correspondente a um determinado trecho do igarapé ou do rio pequeno, melhor dizendo. Ok? Então essa, repito, figura ela ilustra o pipeline da plataforma Curupira, que fornece suporte à detecção e à quantificação de lixo. Com relação aos resultados obtidos, com o intuito de avaliar a qualidade do modelo que foi treinado por meio do serviço XML e dessa forma quantificar a incidência de lixos nos rios ou nos igarapés, a partir de imagens que foram capturadas por drone, foram empregadas 4 métricas para avaliar o desempenho. A métrica acurácia, a precisão, a revocação e a medida F, que são métricas tradicionais usadas para avaliar o desempenho de um modelo de visão computacional. O dataset de imagens que foi empregado é um dataset balanceado que contém ao todo 21.864 imagens. Para realizar essa avaliação do modelo, foi empregado o método de validação cruzada, o Hadout, onde o dataset ele foi particionado em 70% das imagens usadas para fins de treinamento, enquanto que o restante, 30%, usado para fins de teste. Por meio da tabela, é possível observar uma síntese dos resultados alcançados. E é possível constatar que o modelo ele atingiu uma acurácia de 0,977. O que significa que o modelo ele atingiu um ótimo desempenho. Vale ressaltar que o modelo treinado por meio do serviço XML, que é um serviço disponibilizado pela plataforma Huawei Cloud, oferece suporte ao treinamento e avaliação de modelos de visão computacional. Considerações finais. A proposta da plataforma Curupira
visa oferecer um suporte para a detecção e a quantificação de lixos em rios da Amazônia, especialmente conhecidos como igarapés, que significa rios pequenos. Para isso, técnicas, algoritmos, arquiteturas de redes neurais convolucionais que estão na vanguarda foram estudados, analisados, para que fosse possível, através desse estudo, treinar um modelo de visão computacional por meio do serviço XML, como já dito, o serviço disponibilizado pela plataforma Huawei Cloud, que contribuiu de uma forma significativa para o treinamento de uma forma ágil do modelo treinado. Com relação aos resultados obtidos, vale ressaltar que o modelo atingiu uma acurácia de 0,977 e significa que o modelo ele apresenta um ótimo desempenho. Com relação às possibilidades futuras, essa tecnologia, essa plataforma, especialmente o pipeline, pode ser empregado para viabilizar a detecção e a quantificação de outros objetos. Posso, por exemplo, exemplificar a possibilidade de detectar e quantificar a incidência de buracos, né, em rodovias, e da mesma forma gerar um mapa de calor que apresente os trechos de uma rodovia que apresentam buracos, imperfeições, e através de um mapa de calor é possível mostrar a incidência de imperfeições, né, de buracos na rodovia, de modo que seja possível que essa ferramenta, essa plataforma, ela possa ser usada para apoiar a tomada de decisão de gestores responsáveis pela infraestrutura rodoviária de um país, por exemplo. Então, seria uma possibilidade futura, né, um exemplo. Ok? Então, gostaria de agradecer pela atenção, agradecer a Huawei Cloud pela parceria, pelo suporte que foi fornecido para que a plataforma Curupira tivesse sido desenvolvida. Muito obrigado. Pessoal, então pegando esse gancho aí do professor Fábio, dos agradecimentos, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer à Universidade do Estado do Amazonas e à Huawei. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, é a nossa casa, né, onde nós estamos aqui no dia a dia desenvolvendo pesquisa, ensino, extensão, por gerar todo esse ambiente propício, né, desde infraestrutura, passando por parte de RH, alunos, professores, para que a gente conseguisse concluir e ter a segurança de que nós conseguiríamos atender às exigências e às expectativas de uma empresa, né, de uma multinacional como a Huawei. A Huawei também nós gostaríamos de agradecer na mesma medida por ter acreditado aqui na equipe, ter acreditado na Universidade do Estado do Amazonas, né, ter acreditado aqui que nós conseguiríamos entregar alguma coisa interessante, conseguiríamos desenvolver uma parceria bastante profícua, eu julgo que foi bastante profícua. Quero agradecer aqui, em nome da UEA, a essa oportunidade. Agradecer também aqui ao Ludus, laboratório onde o projeto ficou abrigado, digamos assim, fornecendo toda a infraestrutura necessária, né? Um laboratório que ele desenvolve vários outros projetos de diversas áreas,
e também que permitiu com que nós tivéssemos um ambiente muito bom para o desenvolvimento do projeto. A AGIN, que é a Agência de Inovação da UEA, que cuidou com bastante zelo aí de toda a parte administrativa, burocrática do projeto, né, para que todos os entraves burocráticos fossem vencidos, né? E quando eu falo entrave, não é no sentido pejorativo, é porque tem que haver mesmo todo um controle, né? Então a AGIN, ela foi fundamental aqui nesse processo ao longo de 8 meses, antes até e depois desses 8 meses, né? A empresa Sustentec também nós gostaríamos de agradecer, que é uma empresa que estabelece esse elo, né, entre a academia e a indústria, né? Então, é uma empresa que consegue perceber a necessidade ali da indústria e consegue perceber e tem um entendimento do que de repente um instituto ou uma universidade consegue atender e fazer a união aí dessas expectativas. E agradecer também a FUEA, que é a Fundação Universitária de Estudos Amazônicos, que foi a interveniente financeira, que cuidou de toda a parte financeira do projeto, né? Então, fez com que nós, técnicos, professores, pesquisadores, ficássemos focados na parte técnica do projeto e a parte mais orçamentária, o controle orçamentário, ficou a cargo aí da FUEA. Então, novamente, obrigado a todos aí que participaram desse processo. Novamente, somente o corpo de professores e alunos não seria o suficiente para a execução exitosa aí desse projeto. Então, eu acho importante salientar aqui a participação de todos esses entes ao longo do processo. E, pessoal, ficamos à disposição aqui para qualquer conversa fora daqui, né? O meu contato, Rodrigo Freitas, rcfreitas@ea.edu.br. Então, novamente, obrigado a todos. Espero que tenha sido uma Open Class proveitosa, tenha sido uma Open Class que tenha levado algum conhecimento adicional para você que está assistindo. Obrigado. A Huawei, líder global em soluções de tecnologia da informação e comunicação e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, faz a diferença nos mais de 170 países em que atua. Com mais de 190 mil funcionários em todo o mundo, a Huawei atende mais de 1/3 da população mundial. Há 24 anos no Brasil, temos mais de 15 mil funcionários diretos e indiretos na operação de 5 escritórios regionais e 2 centros de fabricação. Somos líderes no mercado nacional de banda larga fixa e móvel através das parcerias com as principais operadoras de telecomunicações. Também oferecemos infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Além disso, colaboramos com mais de 400 parceiros do ecossistema para atender a mais de 5 mil clientes. E juntos, pavimentamos o caminho para a transformação digital do país. O mercado brasileiro também recebeu o Huawei Digital Power, com soluções de energia para reduzir as emissões de carbono. Nos últimos 11 anos, as soluções Huawei Digital Power ajudaram a reduzir 1,8 milhão de toneladas de carbono no país, o equivalente a plantar 2,5 milhões de árvores. Falando em inovação, lançamos no Brasil a Huawei Cloud. Atualmente, mais de 250 parceiros aderiram ao ecossistema de nuvem da Huawei no país. Também trouxemos inovações com sustentabilidade para o agronegócio e para a indústria, o que pode ser visto em nosso centro de distribuição, um armazém inteligente com conexão 5G, pioneiro na América Latina. O país precisa se preparar para a alta demanda por talentos qualificados. A Huawei sempre esteve atenta a esta necessidade e desenvolveu projetos com instituições acadêmicas para complementar a formação dos jovens no mercado de tecnologia. Um dos melhores exemplos é o nosso programa ICT Academy, uma iniciativa em conjunto com mais de 90 instituições que oferece cursos com certificação nos temas mais relevantes sobre tecnologias de informação e comunicação. Estudantes também podem participar do ICT Competition, nosso torneio universitário internacional, que testa os conhecimentos dos estudantes na área de tecnologia da informação e comunicação.
Outra importante iniciativa junto aos jovens talentos é o programa de intercâmbio da Huawei, o Seeds for the Future. Nele, estudantes de vários países são selecionados para conhecer a sede global da Huawei, na China, onde eles têm a oportunidade de vivenciar um ambiente de negócios global. Somente na última edição, mais de 80 alunos brasileiros participaram, representando 18 estados diferentes. Ainda no ano passado, a Huawei doou tablets para comunidades escolares no Amazonas e Minas Gerais, beneficiando centenas de estudantes e professores. A Huawei sabe que é importante olhar para o presente para construir o país do futuro. Todos esses projetos mostram o nosso compromisso com o crescimento econômico e a transformação digital do Brasil. Huawei Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro.